Encerrar. Ixi, não, começou. Gente, não seria por aqui, seria pelo Instagram do Júlio, mas tá dando um bug lá, ele não tá conseguindo entrar, então vou chamar o pessoal por aqui. Vamos ver se rola. Tudo bem, pessoal? Julinho, se você entrar, dá um oi aí que eu chamo você. Tudo bem? E como que eu faço para chamar? Nunca chamei alguém. Quer ajuda? Quero, vem cá. Será que é esses dois aqui? Ah, esse aqui, ó. Você já tá. A Bia tá me ajudando. Eu não sei mexer. É. Boa noite, boa noite. Boa Aê! noite! Tá vendo? Acho que deu certo. Mas pega o carregador pra mim lá na sala. Ô, Júlio, chama o seu povo aí. Eu avisei eles que eu ia demorar um pouquinho, mas faz tipo 5 segundos que eu postei isso. Então, Tá, tá tudo bem. Quem vê, vai ver que eu tô online também, então tá tudo certo. fechou. Mano, um pequeno Aqui, ataque do coração. deixa eu te falar, a primeira vez que eu chamo alguém, ó, Você tá muito blogueira, mano. Toda vez eu brinco com o Henrico que você tá explorando ultimamente muito o Instagram. Isso é super pois legal. é. Porque a gente fica impressionado como a galera tem, como vocês têm engajamento. Vocês são muito queridos. Eu fico Você impressionado vê? com isso. O povo é cheio de amor. Que Oi, coisa Thaís, boa. lindona. Oiê! A gente tava Tudo aqui bom? readaptando o nosso Nossa, é muito espaço. glamour, né? Tá na live da Raquel Novaes. Olha aqui, preciso saber se esse menino tá lavando louça direito. Olha, Olha, ele lava. Tem que pedir umas vezes, assim, mas ele lava. Pôr a Marcela roupa tá no toda fresco. lavadinha. você É? sabe que tem uma série que eu fiz no meu Instagram, acho que você viu, né? Que é o Ser Marido. Eu Aham, dou eu as vi. dicas para os maridos do que é ser marido. Exatamente. Então, ser Legal. marido é trazer a esposinha na... Cadê o Marcelão? O Marcelão vem, né? Tá aqui jogado no tapete do meu lado. Ah, Se eu vou precisar, ele aparece. Eu entendo ele. Então tá bom. Kel, eu nunca fiz isso também. Se é a primeira vez que você chamou alguém. E é a primeira vez que eu estou, tipo assim... como que eu falo? Um hosting, né? Tipo, apresentando uma live com alguém convidado. Eu não sendo convidado. Isso é muito diferente para mim. Eu te mandei algumas perguntas do que a gente vai conversar aqui hoje. Mas desde já eu te agradeço muito, 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 muito pela disposição de participar junto com a gente aqui. Eu fico Eu muito fico honrado em ter você como uma irmã que caminha junto com a gente, daí de longe. Você aí do litoral, a gente aqui das montanhas, de Limeira. Olha, Mas Deus é muito bom pra gente. E eu não preciso nem dizer o quanto a sua vida, a vida do Marcelo, vocês influenciam a nossa. E a gente tem muito a escutar, muito a aprender de vocês. Eu conversei com o pessoal também ontem. Muita gente que acompanha a Purpose, acompanha a gente, também trabalha nesse ministério, né, de louvor. Também trabalha com música dentro da igreja, ou ministérios itinerantes. Tem várias pessoas que a gente tem conexão. E eu também tenho muitas dúvidas sobre isso. Então, eu tenho tido a oportunidade de conversar com as pessoas sobre isso. Mas eu falei, mano, por favor, eu preciso conversar com alguém que sabe mais do que eu. E isso é estamos muito aprendendo. importante. Porque eu sei que também você tem pessoas que você admira e que você Muitos. conversa. Entendeu? E isso nunca vai terminar, né? Eu acho que é um bom começo para a gente falar sobre isso, sobre referências, né? Com Eu certeza. não sei se a gente quer começar a falar sobre isso. Quem são suas grandes referências, que é quando você pensa lá no começo, assim, do seu ministério, da sua carreira, vamos falar assim, são pessoas que você olhava, que você admirava, e falava, putz, eu quero estar perto dessa pessoa, eu quero me parecer com essa pessoa. Conta aí pra gente. Então, tem várias, né? Vou até revelar meu tempo de ministério de vida aí. Mas eu acho que lá no comecinho, Cláudio Claro,
Adhemar de Campos, de uma forma muito direta, o Asaf, Daniel Souza, que no fim, depois de anos, né, Deus preparou encontros em que a gente veio a conhecer pessoalmente essas pessoas e caminhar de perto, né? Especialmente o Adhemar, o Ronaldo Bezerra também foi muito importante no início, né, do nosso ministério, também é um referencial para nós. E os gringos, assim, eu ouvia muito, eu gostava daquele Ronquenoli. Nossa, como eu Certo. ouvi aqueles discos que Sensacional. eles fizeram. É A gente demais, era até pequenininho, mas a hoje. gente escutava também. Vocês eram tudo bebê de fralda. A gente ouve, às vezes viajando, eu e Marcelo, a gente coloca God is Able, né, Mar? Sing Out, e a gente ouve e parece que ainda é atual, assim, de tão bem feito que é o negócio lá, né? A gente ouviu muito Ronquenoli, a gente ouviu muito Mark Sweet, muito, até hoje a gente ouve, fomos muito inspirados, né? Eu acho que o Mark Sweet, por ser pianista, tinha músicas que a gente pegava e tirava, tentava tirar o piano certinho, assim. Uhum. E também não posso deixar de dizer Nívia Soares, Diante do Trono, que também vieram a influenciar a gente, né? A ser inspiração. E olhando para os mais, depois o Baruch fez essa pergunta, depois eu fiquei pensando, nossa, não falei tal, não falei fulano, não falei fulano. Tem tanta gente que inspira. A Carrie Job, lá. Nossa, como eu gosto de ouvir aquela menina Nossa, ministrando aquela... as canções dela. Muito. E os mais jovenzinhos, tipo a Purple, já ouviu falar da Purple? Nossa, Nossa. conheço. Demais! Coisa boa, de qualidade, tá entendendo? Ah, Profundidade e musicalidade. mas Mas tem muita eu acho gente, que assim, estão que. trabalhando bastante. Tem que. É, Mas eu acho que esse negócio da referência, ele é determinante, né, na nossa vida, assim. Eu acho que a começar em Cristo, né, que é a nossa maior referência, mas eu acho que com a gente estar certeza. perto de pessoas que refletem a Cristo, que se parecem com Cristo, independente do que elas fazem, e a gente conversa sobre ministerialmente porque a gente vai se aproximar de pessoas que se parecem com os nossos gostos, com aquilo que a gente tem aptidão a fazer. Mas eu acho que isso, e todo mundo que me pergunta sobre, nossa, como que eu faço para começar um ministério? Esteja próximo e de De pesquisa. referências e de mentoria, pessoas mais velhas, pessoas que conhecem a estrada melhor do que você, que já estiveram no seu lugar. Porque eu acho que isso é o segredo, inclusive, da igreja, né? Os mais Uhum. velhos mentoreando os mais novos, e os mais novos buscando essa referência nos mais velhos, essa conexão entre as gerações, ela é determinante para que uma geração aprenda com a outra, né? Enfim, acho muito especial. Uhum. Ô, Júlio, alguém disse que o seu áudio está um pouquinho baixo, eu tô sentindo mesmo. Tem como. Veja se o volume do seu celular. Eu Será que esqueci se que eu você. colocar... Tá no máximo? Tá no máximo aqui o volume. Talvez se eu chegar um pouquinho mais perto, melhora, porque a gente tá Talvez. numa pequena gambiarra aqui na, Deem um na feedback nossa aí, reunião. pessoal. Vamos chegar mais pertinho aqui. Melhorou um Aê! pouquinho, pessoal? Mandem os feedbacks aí. Se não, qualquer coisa eu coloco o fone, que me falaram também que talvez ajude. Bom, continuando o nosso questionário, eu Vamos queria lá. falar bastante sobre composição, que é o meu maior motivo assim de eu ver em você uma inspiração, né? Logicamente que todas as outras partes, mas eu me identifico muito, e para quem me pergunta sobre as minhas referências, eu me falo principalmente na questão da identificação do chamado, né? Que é o meu chamado para escrever as músicas para a congregação. Porque existem chamados para compositores que são diversos, né? E a gente vê que de todos os tipos que são composições que se baseiam na palavra de Deus, elas são úteis para a igreja. Mas talvez as Uhum. composições que eu faço, que eu imagino que se pareçam com as suas, elas são pensadas, inclusive, para que as pessoas consigam acompanhar e cantar junto na igreja. O que você acha disso? Você acha que tem a ver? Eu estou falando bobrinha? Não, me sinto assim também. Acho que eu já compartilhei isso com você, né? Que eu sinto Isso. que o que arde no meu coração é compor para a igreja. Ainda que Deus, por sua graça e misericórdia, usa isso para alcançar pessoas que estão fora da igreja. Já aconteceu, a gente tem vários testemunhos disso. Mas eu penso em compor de uma forma que a igreja consiga cantar músicas. Tenho tentado fazer, inclusive tem uma música nova que é na primeira pessoa do plural. Acho que Ok. existe uma graça quando a gente canta nós.
te adoramos, nós juntos, nós te exaltamos, E é essa o coisa do motivo da corpo. congregação, né? Então eu tenho pensado um pouco nisso também e me sinto assim muito privilegiada de ter esse chamado de ministrar para a igreja, né? Eu acho que é uma bênção, às vezes um pouco árduo, mas é uma bênção, é uma bênção a gente ver os efeitos, porque quando a gente canta a palavra, existe muito poder envolvido, né? Na verdade, o poder é a palavra, então a gente vê resultados, isso é uma bênção. Eu acho E eu, eu ia falar que eu acho que músicas congregacionais, assim como você e o Julinho compõem, elas também têm um papel de ensino, né? Porque quando a pessoa está cantando partes da Bíblia ou adorações cantadas, ela está aprendendo a orar também. com certeza. Eu experiencio isso com muita música, assim, que fala, nossa, que bonito orar isso, né? E acaba virando parte das minhas orações. Então, eu acho isso muito genuíno, assim. E é uma coisa que Com você já certeza. me falou também sobre a música cristã, porque existe um caminho que está sendo cada vez mais explorado pelos cristãos, que é aquela arte pela arte, que eu admiro muito, mas eu não consigo produzir. Pelo menos hoje eu não me identifico com essa composição tão filosófica, tão metafórica, tão poética, assim, a ponto de você precisar mastigar a música para você entender o contexto, né? Eu me sinto um pouco burra quando eu ouço essas músicas. Eu falo assim, é um pouco acima da meu raciocínio. Nossa, acho lindo, mas também não consigo gerar nada assim. O meu é bem preto e branco. E eu acredito, e eu com certeza muita gente vai discordar de mim, mas eu acho que se uma coisa ela precisa, ela está aberta a várias interpretações, ela não serve para ensinar. Porque a palavra de Deus é uma só, entendeu? E embora a gente tenha doutrinas diferentes, né, que a gente chama na teologia de doutrinas periféricas, que elas não nos distinguem como cristãos, né? Elas só nos distinguem como doutrinas e denominações, né? Mas se existe uma certa complexidade, eu particularmente não consigo ver tanta... eu não consigo me aprofundar e também me sinto meio burro. Mas não é essa a questão. Na verdade, eu ia dizer que muitas vezes o artista cristão, ele paga um preço por ser um artista cristão. Porque o que eu vejo hoje também é talvez o pessoal maquiando tanto o evangelho, maquiando tanto quem Cristo realmente é, os posicionamentos que Cristo tem sobre temas que a igreja atual tem que combater, que Cristo era uma criatura autêntica, é uma pessoa autêntica, que obedece ao Pai, independente de nos amar ou não, ele obedece ao Pai acima de todas as coisas, né? Isso espirra na gente em amor, né? Isso é uma consequência, ele nos amar é uma consequência de obediência ao Pai. Então, eu acho que talvez o artista cristão hoje, ele deva lembrar que ele tem que pagar um preço por isso. A rejeição de muitas pessoas que vai escutar a sua música e ele vai se sentir confrontado e talvez se o Espírito Santo não falou com ela ao mesmo tempo, aquilo lá vai incomodar ela vai não querer escutar mais aquilo. O que você acha disso? Me conte. Acho que também acontece até no próprio, assim, em comparação com essa música que você disse, mais poética, mais filosófica, assim, muitas vezes a minha música, talvez a sua, essa música que canta sempre as mesmas verdades, soa menos inteligente. Mas sempre a mesma coisa, mas é porque a gente tem uma preocupação de cantar a palavra de Deus, né? Meu marido tá chegando aqui, ó. Vem cá. Marcelo, vem pregar aí pra nós. Isso ali, ó. Vem me ajudar aqui. Olá. Ai, que lindão. Oh, lindão. Mas olha... É muito verdade. Eu queria te dizer, olha só, tem um livro, inclusive tem na minha prateleira ali, um livro antigo, que eu acho que quem me deu foi meu sogro e minha sogra, chama História da Música Sacra. Então vai contando desde o começo como que a música foi fazendo parte do culto e fazia parte do ensino. A música tinha esse propósito de transmitir a doutrina, de doutrinar a congregação. Então é tão fundamental, porque música transmite valor, né? Toda música transmite valores. E como nós temos esse desafio de inspirar a igreja, nossa base é a palavra de Deus. A gente vai falar sempre sobre redenção, sobre o amor de Deus, sobre o perdão dos pecados, sobre santificação, a adoração. E sempre vai citar textos que a gente já citou em muitas músicas, mas são os textos bíblicos. E isso tem poder espiritual. Isso quebra grilhões, isso abre os céus, isso faz a presença de Deus se manifestar, porque é a palavra dele, é o próprio Jesus, né? Eu creio dessa forma, Júlio. O que é interessante é que
às vezes, os dois lados da música são importantes, né? Tanto na parte da musicalidade, da poesia da letra, né? Uma poesia mal feita atrapalha a igreja de cantar, né? Se você cria uma melodia difícil, não é o objetivo da música congregacional. Só que, por outro lado, você se preocupar muito com a parte poética, esquecer do conteúdo acessível e verdadeiro, também traz o mesmo efeito de atrapalhar, né? Traz ambiguidades, traz exatamente isso que você está falando. Então, é esse livro que a gente busca, né? Na hora que eu percebo, né? Que vocês que compõem buscam na hora de escrever uma música para a igreja e às vezes às vezes não, sempre inspirados pelo Espírito Santo, né? Faz sem perceber e depois você percebe as coisas que criaram. Isso é uma coisa que particularmente eu queria te perguntar, se já aconteceu com você, eu tenho certeza que já. A pessoa vem pra você e fala assim, nossa, Raquel, você colocou nessa música esse versículo aqui, olha, igualzinho. Aí você falava, é mesmo, coloquei. Aí você fala assim, mano, nunca tinha pensado nesse versículo. Tipo, eu acho interessante, tem alguns canais que falam de teologia, e como a Purpose é uma banda presbiteriana, então os presbiterianos gostam muito da Purpose e eles vêm esmiuçar a música, eu adoro isso também. E aí, algumas pessoas fazem esses vídeos e eles realmente destrincham a música e eles acham Bíblia em cada palavra. Aí eu falo assim, Que lindo! eu não fiz isso. E eu não tô falando isso por falsa humildade. É que eu realmente, sem intenção, a gente, por buscar estar sempre com esse cuidado de cantar a palavra é viva e ela vai se revelando nas palavras. Tipo assim, ela se confirma ela mesma. É muito precioso. Vai fazendo as várias conexões, né? Nós aprendemos isso, esse princípio do cantar a palavra com o pastor Ademar. É algo que ele sempre priorizou, valorizou. Ele tem um disco que é só textos literais. Ele foi convidado pela, acho que Sociedade Bíblica do Brasil, a compor canções de textos literais. Aí saiu um disco todo, com versículos que ele ia musicalizando ali e surgiu o CD. E é tão importante para a gente até memorizar as escrituras, né? Porque a música é uma forma da gente decorar. Às vezes o texto escrito a gente não sabe, mas se você faz canção, eu já fiz música para Bia decorar todos os estados e capitais do Nordeste e da região Norte do Brasil. A gente também vai querer para os nossos filhos, tá? Não, agora não dá, né? Mas ela lembra que a melodia de Asa Branca e fui cantando, colocando todos os estados e as capitais do Nordeste e ela decorou rapidinho. O pessoal da Graça de Batuba compartilhou comigo uma vez sobre o disco Aviva, que vocês fizeram lá no passado, que ele é totalmente inspirado no livro de Joel, né? Isso. Inclusive foi um momento que você compôs, acho que uma cantata para a igreja. Conta um pouco desse projeto, porque ele é basicamente isso que você está falando, né? Ele não vem a ser, assim, totalmente textos literais, mas ele é totalmente inspirado no livro de Joel. Algumas coisas de Oséias, dos outros profetas ali, mas de um período de Israel. Foi assim, o nosso pastor era aniversário da nossa igreja e o nosso pastor queria, o tema que estava no coração era Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra ao longo dos anos, faz a conhecida. E aí eu falei, então vamos fazer uma cantata sobre avivamento. E saí procurando. Época que eu fazia o LM em São Paulo, fui em todas as lojas, procurei e não achava. E eu falei, Senhor, não tem. E agora? Aí eu fui para a Bíblia e fui estudar um pouco de avivamento na palavra, né? E aí foi uma coisa assim muito de Deus mesmo. Em uma semana ele me deu todas as canções e entendendo todo o contexto do povo de Israel ali, do afastamento de Deus, do vinho que seca, dos rios que se secam, as árvores, a alegria secou, é o que o texto fala, né? Por esse afastamento de Deus. Então ele vem no capítulo 2 e fala, volta, ó Israel, pelos teus pecados tens caído, voltai para mim, diz o Senhor. Não rasga as vestes, rasga o coração, Deus chamando. E aí a gente contou tudo isso, como depois veio a chuva e a restauração. Foi muito especial, realmente foi um projeto especial de Deus. Kel, eu tô triste porque eu não tô conseguindo falar as perguntas que o pessoal mandou, mas é que o papo tá tão bom e eu lembrei de uma coisa muito importante que
eu sempre quis te falar, eu não sei se eu já te falei alguma vez. Porque você falou dessa questão você citou o texto bíblico, e eu acredito que no meio desse disco, ou em outro disco você faz isso também, que é a ministração entre uma música e outra, né? E isso vem parar às vezes, e eu acredito que com certa resistência, vai parar no disco prensado. Isso aparece nos discos prensados, essa ministração no meio de uma música. Uma música que eu tenho para mim, que lá em 2010, quando eu ia na academia 5 horas da manhã, antes da faculdade, eu escutava o disco Ao Rei. Ao Rei. Eu escutava o disco Ao Rei. E eu lembro até hoje, eu estava falando disso com o Henrique ontem, eu lembro até hoje da ministração que você faz da música da música do Primeiro Amor, né? Da questão da igreja que se esquece do primeiro amor, né? E eu me lembro da sua voz, assim, no meu fone de ouvido. Não há serviço que substitua o amor. E isso ministrou no meu coração e ministra até hoje. A gente está falando de 10 anos atrás, né? Deixa eu te contar, essa frase é do... Como é que é? Não, é um disco que eu escutei de cabo a rabo e eu lembro certinho, mas isso ficou muito no meu coração. Menino, essa música, olha, eu ia cantar hoje na nossa live às 19 horas, mas não deu tempo, porque muitas pessoas pediram e porque, de alguma forma, eu sinto Deus usando todo esse período que nós temos vivido mundialmente para tratar com a igreja e, de certa forma, vai alcançar a toda a humanidade, né? Mas eu sinto a igreja recebendo um toque do Espírito Santo, como se ele estivesse chamando a gente para mais perto. Nós aqui em casa temos orado muito mais. Eu sinto Deus nos chamando para intimidade, né? E eu acho que hoje o meu desafio era cantar Voltai, que é do CD A Viva, e depois eu já ia emendar no Primeiro Amor. Eu vou tentar fazer isso na próxima live, porque é uma coisa que tá aqui. Não, você vai fazer isso agora. A live é minha. Precisa de mais tempo. Olha aqui que eu quero cantar hoje, ó. Vou mostrar, ó. Eu sou a princesa da fruta. Júlio, eu até coloquei a letra aqui, ó. Se quiser, eu canto oração. Oração. Vamos fazer oração depois? Olha só, que fã. Pois é, então. Faz um pedacinho da Primeiro Amor pro pessoal que não conhece essa música, para depois eles escutarem. Vamos lá. Inicia em mim uma nova obra de amor, renova dentro em mim meu primeiro amor, pois quero desejar-te mais. Desejo ansiar-te por inteiro. Ajuda-me, Senhor, pois tão frágil e imperfeito é o meu amor. E o coro diz assim: meu ser, eu preciso, Jesus. Transforma-me. Quero amar-te mais que a mim mesmo e levar esse amor. Sabe por quê? Em algum momento da nossa caminhada cristã, eu acho que Deus nos prova para saber se a gente ama Ele mais do que a nós mesmos. Eu já passei por esse momento. Porque o que o Senhor espera de nós é que nós o amemos de todo o coração, com toda a nossa força, nosso entendimento. Então é aquele primeiro. Tem que estar no primeiro lugar, né? Eu acho que Deus, ao longo da nossa história, vai nos levando a situações para provar o nosso coração e a gente começar a amar Ele mais do que tudo. Isso tem a ver com o primeiro amor. Isso tem muito a ver. Eu acredito que esse momento, né, junto com algumas outras experiências que Deus me permitiu passar nesse período de 2010, 2011, eu diria que entre 2010 e 2012 foi o final da minha conversão. Eu gosto de dizer isso. Então, isso foi extremamente importante para mim. E eu preciso que você saiba disso para te encorajar, porque eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa
né? E não só dessa canção, né? Muitas outras canções. E eu fico muito feliz porque a gente que também trabalha com esse ministério pode passar isso adiante, né? Isso é uma coisa que a gente também escuta das pessoas. Nossa, eu escutei aquela canção. Isso é tão precioso. E eu acredito assim, Kel, você vai concordar comigo, que a verdadeira humildade é a gente reconhecer a fonte, né? Eu acho muito interessante. Quando alguém vem falar isso, eu me lembro de alguém, eu não me lembro quem, Kel, que chegou para você e falou assim: Raquel Novaes, como você é maravilhosa, essa música fala muito comigo. Aí você virou para ela e falou assim: por quê? Me conta. Né? Normalmente, a nossa primeira reação a isso é assim: imagina, são seus olhos, não sei o quê. O que eu gosto na Raquel Novaes, e pessoas como você, que a gente tem um ciclo, né? O Baruch é uma pessoa muito assim também, que gosta do diálogo, gosta de escutar, né? Me conta isso, me conta a sua experiência, porque isso me encoraja, né? Uhum. Então, quando a gente reconhece a fonte, a gente não vai primeiro falar assim: imagina, você tá errado, eu sou ruim. Mano, a gente sabe que a gente recebeu uma coisa preciosa do Senhor e a gente manuseia isso com carinho para servir as pessoas. Eu vejo você fazer isso e a gente tenta fazer isso também. Então, quando alguém vem falar isso e alguém falar isso para vocês que estão escutando a gente, talvez você sirva a sua igreja de alguma outra forma, você me abençoa muito. Imagina nada, mano. Tipo, isso é o momento de você entender de que forma Deus está te usando, para que você se encoraje a continuar. E transferir a glória para Deus, né? Eu acho que é isso. Não, assim, não aceitar o elogio. Aceitar o elogio, mas transferir a glória para Deus, né? Reconhecer a fonte, como o Julinho falou. Isso é muito... Ok, deixa eu perguntar uma coisa. Existe algum erro que você já cometeu no passado, como, tipo assim, ministra de louvor, que hoje você não comete mais? Que você olha para trás e fala assim: ó, eu aprendi e não faço mais isso? Pode ser uma bem prática, sim? Pode. Eu com certeza, eu ainda cometo muitos erros, né? Mas esse daí eu aprendi um pouco, eu acho. Uma vez, Júlio, eu fui no Reciclando a Visão, anos atrás. E lá, a gente ganhou, no final de todo o evento, lá nós ganhamos uma Bíblia, brochura. Foi de presente mesmo, a capa era uma partitura. Então, eu me apeguei àquilo e pela primeira vez eu tive contato com a versão da linguagem de hoje. Nem era a nova tradução da linguagem de hoje, que hoje tem a nova tradução. Naquela época era a linguagem de hoje. E para mim era a primeira vez que eu estava lendo de forma tão diferente e aquilo encheu meu coração. Eu fiquei tão apaixonada, comecei a ler. E aí eu lembro que eu fui ministrar numa quarta-feira na comunidade aqui, nossa igreja, e eu estava com os textos fervendo no meu coração. E aí eu comecei, eu acho que nem lembro se fui eu que comecei o culto ou se foi o pastor. Eu sei que quando passou para mim, eu li um texto, cantei uma canção. Depois eu li outro texto e cantei outra canção. E li mais um texto e cantei outra. Ou seja, eu falei demais, né? E aí depois disso, o pastor ainda veio pregar, né? E aí pregou, para mim tá tudo certo. Quando terminou o culto, ele chegou para mim todo com muita educação e falou assim: Raquel, quando você for fazer assim, você me avisa que eu nem prego. Ai, que vergonha que eu fiquei. Olha, se for o pastor que eu tô achando, é com a maior classe do mundo. Muita classe sempre. Maior educação. Exatamente. Eu me identifico 100% com isso. Eu acredito também que às vezes a gente realmente comete erros, né? Mas isso também é uma coisa que eu venho aprendendo aos poucos, né? Então, quando a gente viaja, né, Ju? Você foi convidado para ministrar numa igreja. E ali está tudo nas suas mãos. Muitas vezes a gente ministra a palavra também, está tudo sob sua responsabilidade. Então você vai dosando aquilo e existe uma expectativa de ouvir o que você tem para dizer. É diferente de quando eu ministro na minha igreja. Na minha igreja vai ter o pregador. Na minha igreja eu estou ali só para ajudar a preparar os corações para receber a mensagem do Senhor. Então é falar assim, o que precisa. Não precisa também não falar nada, que eu acho que também não gera uma empatia, né? Mas tem que saber, nosso lugar ali é só para trazer um ambiente, para elevar o coração das pessoas. Quem vai falar é o pastor, né?
Eu aprendi não isso. atrapalhar a liturgia, né? Porque às vezes a gente acaba cansando as pessoas para ouvir a palavra. Exatamente. O problema não é que é errado falar, o problema é que quando as pessoas forem ouvir a palavra, elas já estão cansadas, né? Então acaba não conectando, Pela não pegando. atenção mesmo, né? A gente não consegue Isso. ficar prestando atenção tanto tempo. Eu acho que é uma coisa que a Thaís sempre me pergunta, né? Quando a gente vai subir para cantar com a Purpose, ela fala, tem pregação? Então, é sempre um toque que ela me dá para falar, ó, cuidado, porque a gente vai preparar as pessoas para realmente receber a palavra. Então, isso é muito importante. Como você falou, né? Facilitar o louvor para as pessoas. Né? O nosso objetivo, como você falou, a gente gerar uma empatia com o diálogo, né? Olhar na cara das pessoas. Porque teve uma pessoa que também perguntou lá nos comentários sobre expressividade no púlpito, né? Na hora de ministrar o louvor, você tem uma expressividade. Isso é uma coisa que a Dani Schnur nos ensinou, que eu acho que você também, que é só você olhar nos olhos das pessoas, você sorrir para as pessoas, você está ali eu digo assim, autoconfiança, mas não é aquela autoconfiança que eu sou mais eu. É aquela certeza, eu estou aqui para fazer isso, Deus está me capacitando para fazer isso. Quando você sobe num púlpito inseguro, talvez as pessoas sintam essa insegurança e não conseguem te acompanhar naquele louvor. O que você acha disso? Você acha que tem a ver? Com certeza, Ju. Eu acho que é por isso que precisa ter muito aquela coisa da preparação, né? Eu acho que principalmente para as pessoas que a preparação espiritual é sempre, mas eu digo até a outra preparação, assim, o que eu vou falar nesse começo, se eu vou citar algum versículo, qual vai ser o momento, o que mais precisa ser dito, se não precisa. As pessoas vão ficar em pé, vão ficar sentadas, tudo isso tem que ser pensado antes. Sim. O tempo de louvor, que tipo de público é, porque se é um público muito misto, eu tenho que pensar num repertório que alcance, né? Todas as idades, se vai ficar muito tempo em pé, põe um pouquinho sentado. Se é um culto de jovens, eu posso, né? Então, tudo isso a gente vai tendo que adequar de acordo com a reunião. E acho que a expressão conta demais. Você pode gerar a abertura do coração das pessoas com a sua expressão, ou simplesmente você pode fazer com que as pessoas se fechem, e aí você deixou de semear, né? Eu sempre Sorrir, ouço, eu acho que sorrir é bom. Hã? eu sempre ouço os grandes pregadores assim do meio presbiteriano falando que a sua pregação, além dela ser cristocêntrica, ela tem que ser uma mensagem que fala desde o mais novinho até o mais velho. E eu entendo que isso que você falou agora é a mesma coisa. Se você sobe num culto para tocar uma música, escolhe um estilo musical que vai agradar só os idosos ou só os jovens, você não está cumprindo o seu papel de fazer a igreja louvar unida, né? Então, essa sensibilidade no momento, né, do louvor é muito importante, porque é o seu trabalho isso, né? Com certeza. O seu ministério é facilitar o louvor das pessoas, né? Uma palavra que o Juliano usa muito e é muito verdade. Olha, antes da gente cantar de novo, Kel, eu vou só puxar mais um tema. Eu espero muito que todo mundo que trabalha com louvor esteja anotando o que essa mulher está falando, porque ela está pregando para nós. Eu acho muito importante eu falar aqui também sobre a música Reinas, da Purple. Eu não sei se você lembra qual que é. A música Reinas, uma revelação aqui em rede nacional, para 194 pessoas, é que a Reinas é uma música filha da Recebe a Honra. Eu não sei se você sabe disso. Você me contou. Eu te contei isso, né? Contou. Principalmente a parte do Jesus. Então, quem me acompanha aí vai falar, copiou da Raquel Novaes. Copiei mesmo, porque eu queria uma música parecida. Ficou diferente, bem diferente. Mas você entende que, assim, são duas músicas que estão no mesmo contexto, no mesmo lugar. Elas falam da mesma atmosfera de adoração, da mesma contemplação. Adoração vertical, né? Aquela coisa coroando ao Senhor. Então, eu acho que isso são músicas que funcionam, assim, tirando a parte espiritual da letra e da atmosfera da música, são músicas que funcionam muito bem na comunidade, porque elas são músicas verticais, elas são músicas que promovem a adoração coletiva, né? Assim como oração,
a Reinas, ela tem essa utilidade grande, assim como Recebe a Honra e outras músicas nossas, elas têm essa utilidade para a igreja, e são músicas que, por exemplo, a gente não tem medo de colocar num domingo à noite numa igreja que a gente nunca esteve, né? Para que as pessoas aprendam rapidinho. É aquela música simples, rápida e profundamente contemplativa, assim, aquela música que a gente simplesmente coroa ao Senhor. Oração é uma música que me lembra muito isso também. Eu não sei se você sente a mesma coisa, assim, dessas músicas que funcionam bem, assim. Com certeza, sim. E acho que como a gente tem esse cuidado de tentar compor músicas congregacionais, musicalmente falando, elas já são mais fáceis, né? Então você canta uma vez, às vezes tem músicas nossas que a gente não cantou nenhuma vez, mas a gente começa a cantar, parece que as pessoas já entendem. É assim também, não é? Com vocês? E já vão atrás e vão cantando, e às vezes, numa segunda vez, quando você volta nessa igreja, eles estão cantando aquilo, né? Há um tempão. E é maravilhoso, realmente. Eu queria que você cantasse, então, para nós uma oração da Purples, para as pessoas conhecerem a Purples também. Que na sua voz ficou maravilhoso. Olha que nós ensaiamos aqui essa música com o nosso ministério. Agora eu preciso pegar a Reinas. Ô, Henrico, me lembra aí. Se você estiver vendo, me lembra da gente ensaiar Reinas. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor, teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. É lindo isso! Meu Deus! Olha, a gente estava assim. Vocês têm que ouvir. Vai pro YouTube, vai pro Spotify. Onde mais tem, Julinho? Vocês têm que ouvir oração. Onde você achar a Raquel não vai, você vai achar a Purple. Onde a Raquel não vai, você acha Purple. É demais. Você começou a cantar, a gente estava aqui. Será que ela vai alcançar? Será que ela vai alcançar? Mano, fenomenal! Não, assim, alcancei minha boca. Não, você sabe que você consegue, mano. Deus, maravilhoso. Raquel, você é uma bênção, misericórdia. Vocês que são. E eu sinto assim, a forma com a qual você canta, eu não sei se sua voz, lógico que eu não tiro o peso espiritual que existe no chamado que você tem, você o atender é nítido, assim. Mas eu sinto que a sua voz, ela tem eu não sei, uma identificação rápida para a igreja. Eu não sei se isso é uma coisa que você também percebe. Ela não é uma voz tão popular que nem a nossa, assim, por exemplo, aquela voz pop. Digo assim, ela é uma voz um pouco mais voltada para o lírico, mais tradicional, mais clássico, mas ela também traz esse peso que a gente tenta trazer. E isso eu acredito que é uma coisa assim que sem vocês, perdão, a igreja reconhece muito rápido, a igreja se sente servida e a igreja consegue acompanhar. Então eu não sei se isso faz sentido, se você já tinha ouvido falar isso antes, mas eu não sei. Nunca pensei. Eu acho legal, por exemplo, agora que você cantou oração, você canta extremamente afinado, extremamente... Bom. Não, é exatamente isso. E eu acho que é mais fácil das pessoas identificarem, porque, por exemplo, às vezes, quando eu percebo que o Julinho e a Grace gravam coisa com muito melisma, as pessoas tentam copiar e não é todo mundo que consegue fazer, né?
Então, tipo assim, se você cantar mais reto num tom que fica confortável, você consegue cantar as músicas da Purple sem tentar fazer os melismas, as coisas. Eu acho que Isso, floreamento. Né? isso é até uma dica legal, assim, que às vezes a gente vê muito vídeo do pessoal cantando as músicas da Purple, acho que você vê também bastante gente cantando as suas músicas e tal. E é legal ver quando a pessoa consegue achar um tom legal para ela e reproduzir a música do jeito dela, assim. Fica tipo muito assim, legal. assinando com a vozinha dela. Ela não tá Exatamente. tentando ser alguém, ela não tá tentando copiar, ela não tá fazendo uma voz imitando alguém, ela tá colocando a marquinha dela na música. Isso eu acho muito Sim. especial. Isso, a gente precisa encontrar essa identidade, né, Ju? Acho que para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, que gosta de música, que ministra, nós precisamos ter a nossa identidade. Você pode até se inspirar, achar incrível, treinar, usar como estudo. Isso é muito legal. Mas cada um... uma técnica, né? Isso. Mas tem que ter a identidade, tem que ter o jeitinho, né, próprio. A pessoa ouve, nossa, é fulano. Reconhece na hora, assim, né? É verdade. Mas essas avaliações técnicas aí da voz, isso aqui, eu nunca pensei, isso é para pessoa mais, entendeu? Que entende, mas não é o meu caso. Eu canto, entendeu, Thais? É isso aí. Não, mas é isso aí. E, na verdade, eu acho que uma última pergunta que compete a essa parte de serviço à igreja, alguém perguntou lá também sobre a seleção do repertório para a sua igreja local. Porque, como você falou, de domingo, você tem certos domingos que você tem uma escala fixa para servir na comunidade da Graça de Ubatuba, né? E você participa aí da seleção das músicas que vai servir a igreja naquele momento. E pediram, me dá um norte, assim, para eu escolher as músicas certas. Servir a igreja local é um desafio bastante grande por questão de você ter que renovar o seu repertório constantemente, né? Que é diferente do ministério itinerante. Então, assim, como funciona a sua seleção de repertório na igreja local e no itinerante? Então, no itinerante a gente acaba cantando as músicas de sempre, né? Que até é um cuidado que os dias... eu estava conversando com o Renato Marinoni, que é do IACA, não sei se você conhece. Sim, né? Então, tá contando isso, que às vezes a gente vai para a estrada e tá sempre cantando as mesmas músicas, mesmos repertórios, os mesmos testemunhos. Isso aí, muitas vezes, você liga no automático. Então, eu tento, assim, lógico que existe expectativa de ouvir tais e tais músicas. Quando a gente está fazendo live, o tempo inteiro vem as pessoas pedindo sempre as mesmas músicas, o que é bom, porque aquilo está abençoando a cada uma delas. Mas para a gente, eu sempre tento colocar essas músicas que a gente já sabe que precisam estar e alguma coisa que está no momento no meu coração. Por isso eu canto muita música que não é minha. Isso é onde eu vou. Eu acrescento músicas de outras pessoas, eu recorro ao baú. Eu gosto daquele texto que fala que o homem bom tira do seu tesouro coisas velhas. Lembra que tem uma parte que acho que o próprio Jesus fala isso, que tem coisas boas, coisas velhas e coisas novas do seu tesouro. Então, isso, a gente tem muita riqueza no nosso cancioneiro cristão, né? Eu acho que a gente pode tirar, então eu tento sempre alguma coisa que está falando no meu coração. Eu canto muito Daniel Souza. Já ouviu aquela Deus me deu tudo? Puxa, que declaração aquela. Ou aquela, Jesus é o centro de tudo que há. Aprendi essa música com vocês. Quando eu ouvi a primeira vez, falei, eu quero cantar essa música por causa da declaração dela, né? Mas quando a gente pensa em repertório local, eu tento ter um cuidado de ver que momento que a igreja está vivendo. E é claro que isso é linha direta com o ministério pastoral, né? Então, o que o pastor tem entregado, o que está no coração dele? Sempre quando a gente vai fazer a seleção para os domingos ou para quarta-feira, eu pergunto, Virgílio, tem alguma música no seu coração? Porque Deus está falando com ele. É ele que está dando a direção para a igreja. Então, o ministério de louvor, ele precisa estar aliançado com aquilo que Deus tem falado ao pastor, ao anjo da igreja, né? Então, é um cuidado que eu tento. E assim... Sempre músicas congregacionais, músicas que a gente vai ver que a igreja vai aprender. E aqui, no caso do Ubatuba, a gente tem o Didido, né? Que ele é fantástico, assim. Você já viu ele ministrando, ele pega o violão dele, vai embora e o céu se abre mesmo. Deus tem dado muita graça ao Didido, então eu até aprendo muito com ele. E ele também seleciona muito mais do que eu, até porque ele ministra mais do que eu. Então eu vou também nas músicas que ele vai colocando, vez ou outra eu trago alguma que também ele ministra depois, e a gente vai fazendo assim. É o Didido, isso mesmo, alguém escreveu aqui, ó. Didido.
Não, isso é extremamente importante. E é o que você falou, né? A gente saber resgatar o que é velho, antigo, né? E reconhecer, celebrar a preciosidade dessas obras que é o próprio Deus que inspirou o homem a fazer. E isso também não pode nos desencorajar de produzir coisas novas, né? Sim, com Porque certeza. isso deve sempre servir de talvez um espelho ou uma inspiração para que as pessoas produzam o que a gente falou no começo da live sobre o cântico novo, né? Não cantar verdades novas, não cantar evangelhos novos, um cântico novo, cânticos novos. Isso é muito importante também. É a única coisa que eu adicionaria ao que você falou. É para a gente não se esquecer de jamais, jamais, jamais deixar de produzir. O Brasil precisa muito de novas composições, né? E sempre que eu falo sobre isso nas outras lives que eu participei, eu falo, gente, por favor, arregassem as mangas, vamos produzir coisa nova, coisa bíblica, coisa cristocêntrica. A igreja está precisando, né? Mas sempre se lembrando de que as nossas inspirações, além da palavra de Deus, são esses incríveis compositores que a gente tem aí, que você citou aí grandemente, que realmente são inspirações para a gente mesmo. Legal. Eu acho que o nosso tempo está terminando, eu estou com medo dessa live terminar. Eu acho que a gente tem mais uns 15 minutinhos aí, mas como a gente engata no papo, estamos meio que terminando e eu queria fazer a nossa experiência. Vamos fazer. Então vamos fazer assim, ó. Você canta a primeira parte até o refrão, canta o refrão, e aí a gente faz a segunda parte aqui. Combinado. Naquele tom lá que a gente combinou. Pode ser? Beleza, que eu tô vendo as pessoas aqui pedindo música, aí a gente vai fazer uma experiência aqui. Então vai, começa. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso és o meu Senhor, quando clama o seu nome. Ele então virá. Vai! Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplarás, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Na medida do possível. Nós ensaiamos muito, porque ó, deu tudo errado. Ah, sei. Vocês deram uma modernidade, né? Thaís, gostei da levada. Tá vendo como é bom cantar? Purples, né? Carinha de Purples, Você total. deu uma Raquel Novaizada na oração, a gente deu uma Purplezada no Ele Vem Pra Salvar. Verdade. Poxa, eu tô tão feliz
porque cada vez que a gente conversa, que a gente tem longos papos que nem esse, que são poucas as nossas oportunidades, né? Que é os nossos cafés, que a gente combina sempre, nunca consegue acontecer. Mas eu percebo quanto o Espírito Santo é o mesmo, o Senhor é o mesmo, e se revela às vezes de forma parecida com algumas pessoas, né? Eu acho muito interessante, porque embora a gente venha de denominações diferentes de igreja, a gente venha de culturas diferentes, a gente esteja inserido em culturas bastante diferentes, muito, muito comuns em muitos aspectos, mas diferentes em outros aspectos. Mas a revelação ela é a mesma, a palavra é a mesma, e os corações e a igreja do Senhor espalhada pela terra é a mesma. Então, eu fico muito feliz de escutar algumas coisas da sua boca, que às vezes são coisas que eu não sabia nem tangibilizar, nem explicar para mim mesmo. E eu acho que muita gente também se identificou com isso. Voz da experiência, né? A gente precisa parar e escutar pessoas que têm mais experiência que a gente. Não estou te chamando de velha, tá? Mas pessoas que têm trajetórias. E eu não me canso de encorajar as pessoas a celebrarem as pessoas que já estiveram no nosso lugar, olhar muito bem para elas. E eu acho que principalmente também vocês que têm essa disposição de nos ensinar, de contar para a gente a sua experiência. A gente precisa muito disso. Então, eu agradeço muito ao Senhor Deus pela sua vida. Eu quero que, em nome de Jesus, né, pela misericórdia dele que se renova todas as manhãs pela nossa vida, pela sua família, que ele continue te usando, que ele continue levando a palavra do Senhor através da sua voz, da sua composição, que em nome de Jesus você continue sendo, como já é, relevante no reino do Senhor, não porque a Raquel Novaes é relevante, mas nada além de um instrumento, né? Alguém que talvez daqui 100 anos não vai ser recordada, daqui 100 anos não vai ter Julinho, não vai ter Thaís, não vai ter Purples, mas o reino do Senhor, ele é inevitável e a gente tem a honra de participar desse reino se expandindo. Então, gratidão ao Senhor, gratidão a você, a sua sala maravilhosa que eu também vejo todo dia aí. Obrigado, cara. Isso é muito especial, a gente ama muito você. Eu também. Eu amei essa frase, o reino de Deus é inevitável. Que incrível isso! É legal, né? Nossa, é isso mesmo. Não tem o que a gente fazer, não é? Tipo, Deus Ele é tão acontece, soberano, né? não tem o que a gente fazer, basta a gente se render e participar. Vamos participar, Amém. entendeu? Amém. Então, isso é graça do Senhor para nossa vida, nos permitir participar. Amém. Glória a Deus. Fala aí também. Eu quero só falar uma coisa. Vocês estão me devendo um café. Sim, senhora, na nossa casa, que está quase acabando. Na casa nova, exatamente. Gente, eles casaram tem quanto tempo, Ju, que vocês casaram? 5 Nós casamos há meses. 5 meses e estamos morando com a sogra. Mas tá tudo bem, porque minha sogra é maravilhosa, meus sogros são pessoas incríveis. Mas a gente quer a nossa casinha, então a gente precisa de oração. Com certeza. O corona estragou tudo. Atrasou, né? Tá tudo bem. Amém. Vocês são muito queridos. Queria agradecer o convite de estar com vocês aqui hoje e dizer que eu tenho... Eu não sei se eu posso sentir isso, mas é como se eu sentisse assim, um pouco de orgulho assim, dos meus amigos, do que Deus está fazendo com eles. Eu fico tão feliz de ver, de ouvir cada texto que eu leio de vocês. Puxa, como me edifica. Minha esperança é que Deus coloque vocês em lugares estratégicos, em momentos estratégicos, para que vocês alcancem o maior número de pessoas, levando esse evangelho verdadeiro, que é o evangelho que nós amamos e queremos que se propague, que ele envie recursos sobre a vida de vocês, sobre todos os integrantes da Purples, e que ele exalte Jesus, o Filho dele, através de vocês, em tudo que vocês fizerem. Amo muito vocês, quero gravar de novo qualquer dia, agora vocês que vão gravar comigo, né? Uhul. A gente marca isso daí. Um beijo, amo vocês. Raquel, Eu acho que vai cair, né? Acho que sim. Você é inspiração zaça também para mim. Eu vejo você sendo mãe, esposa, ministério. Musa gospel, tudo... que a gente falou. A gêmea. Às vezes eu falo assim, meu, como que ela dá conta, né? Mas é possível. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente vai equilibrando os pratos, né? Podia ser melhor, mas tem tanta então, quando a gente sair, salva a live e aí em algum momento você dá um jeito de me mandar isso que eu quero arquivar esse papo. E vamos fazer outras, tá? Por favor, bora. Tô te encomendando. Vamos fazer. Joia. Amamos muito, viu? Também. Ó, quando você tem live de novo? Quando você tem de novo? A minha amanhã eu tenho. Não, no sábado e no domingo eu tenho 2 lives aqui.
Pessoal, segue lá o Julinho, então, para a gente saber das lives deles. E a nossa live vai ser domingos, 4 horas da tarde. Essa live de louvorzão, 4 horas da tarde. E sábado à noite a gente vai se encontrar com os missionários de Minas Gerais, via online. Segunda-feira tem live com a Dani Marques. Quem conhece a Dani de São José, é uma graça. Nós vamos rir bastante. E tem muita coisa vindo aí. Live de maquiagem, tem live da Fundação Comunidade do Nossa, que Vai tem ser live... o auge da blogueiragem, hein, Kelly? É. É isso aí. Beijão para vocês. Beijo. Deus abençoe. Tá, gente? Até. Pessoal, Deus abençoe. Obrigada por nos acompanharem até agora, tá bom? Um beijo, a gente vai se falando e a gente vai se vendo. Domingo, 4 horas, a gente se encontra de novo. Até.